Ética idealista. Vamos supor que não somos máquinas clássicas. O que aconteceria se, como alega este livro, somos consciência que se manifesta como sistemas duais quântico clássico? Poderíamos criar uma ciência da ética mais autêntica e completa em um universo quântico? Tão logo compreendemos que temos o privilégio inerente de agir na modalidade quântica, com liberdade e criatividade. Então, todo o argumento em favor de aspectos subjetivos da ética assume o imediatismo da realidade. Reconhecer que somos livres em nossos atos implica admitir que somos responsáveis por eles. Será esta, então, a finalidade da ética e dos valores? Ser códigos de responsabilidades, códigos de deveres, códigos do que deve ou não ser feito? A teoria quântica define nossa consciência como optadora. Será então o objetivo da ética idealista definir boas opções em contraste com as más? Categorizar melhor o certo e o errado do que é capaz a ética realística? No início, a coisa parece simples. Pensemos, por exemplo, na regra áurea. Fazer aos outros o que queremos que nos façam. Poderemos derivar essa regra da metafísica idealista? Claro, por definição, essa é a origem do preceito, pois somos todos uma única consciência. Ferir aos outros é ferir o nosso self e vice-versa. Amar ao outro é amar a nós mesmos. E se a regra áurea for seu critério para fazer opções? Seu código de deveres? Suponhamos que você e a sua melhor amiga saiam para passear de barco em um grande lago, sem levar coletes salva-vida. O que você faz quando o bote afunda? Você não é um bom nadador, mas acha que dá para chegar à praia. A amiga, contudo, nada como uma pedra e está entrando em pânico. Se ama a si mesmo, você vai querer se salvar. Se ama tanto a amiga como ama a si mesmo, vai tentar salvá-la. Racionalmente, o impulso é aproveitar sua melhor chance de sobrevivência. Mas sabe também que, muitas vezes, pessoas tentam salvar outras, mesmo quando elas são estranhas completas. A regra áurea ajuda a resolver esse dilema. O objetivo da ética é o correto, o bom? É com esse fim em vista que aprendemos conscienciosamente regras éticas, tais como os 10 mandamentos ou a senda óctupla de Buda. Códigos criados por ilustres pensadores idealistas. Ingenuamente, supomos que se decorarmos as regras, elas abrirão para nós uma estrada bem balizada, com cruzamentos indicados com clareza. Uma estrada que nos levará em segurança através das vicissitudes da vida para aquele pináculo onde seremos claramente revelados como um homem bom, um homem ético. Infelizmente, não é tão simples assim, como todos descobriremos a duras penas. Descobriremos a diferença entre o espírito e a letra da lei. Descobriremos que pode haver conflito entre interpretações ou versões do bem, como no cenário acima do afundamento do barco. Descobriremos que prémios e castigos não são distribuídos com justiça, na base do mérito ético. Vândalos destruíram ou mudaram a posição de muitos cruzamentos importantes ao longo da estrada para o pináculo do bem. Esse é o motivo por que muitos livros sobre ética, escritos por indivíduos sábios e ponderados, não solucionaram realmente para nós o problema. Em uma bela análise de caso de um conflito ético, conclui Sartre,
que, em última análise, temos de escolher o caminho de acordo com o nosso instinto e sentimento. Do que falava Sartre? Podemos analisar o pensamento de Sartre aplicando as ideias das modalidades clássica e quântica, extraídas da teoria quântica do Self. Em primeiro lugar, ambas as modalidades estão ativas em nós. Embora tenhamos liberdade de opção na modalidade quântica, somos também seres classicamente condicionados, com tendência para reagir como se fôssemos máquinas clássicas. Essa tendência para evitar opções estende-se à tendência para evitar responsabilidade. Queremos ser livres na modalidade quântica, mas, ainda assim, ter um mapa para essa liberdade. Infelizmente, todo o caminho mapeado é um caminho clássico, um caminho fixo, e não nos leva necessariamente em linha reta para um destino ético em todas as situações. Essa provação essencial tem de ser compreendida, e Sartre compreendeu-a, e é disso que trata toda a ética existencialista. Compreender a dificuldade de aplicar princípios éticos gerais a circunstâncias específicas infinamente variadas ajuda-nos a aceitar algumas incoerências no comportamento ético de nós mesmos e dos demais. Ajuda-nos a julgar menos os outros. Portanto, é impossível formular ética sem falar em manifestá-la na vida. Curiosamente, essa orientação serve também para responder à pergunta de Kant e de todos nós: por que sou moral? Porque sou moral! É irónico que princípios éticos tenham sido transmitidos fielmente através de gerações, sem instruções igualmente meticulosas sobre como dar forma concreta à ética. Sem um contexto explícito de dedicação a crescimento com vistas à transformação, simplesmente não é possível ao homem viver realmente de acordo com esses princípios. Devidamente compreendidos, códigos éticos não são principalmente regras para o comportamento externo, mas instruções para a meditação interna, enquanto nos comportamos externamente. São técnicas para manifestar a liberdade em nós, para facilitar a nossa capacidade de atuar na modalidade quântica. De start, a máxima: ama o teu próximo como a ti mesmo. É inútil para a maioria de nós como código de comportamento, porque nós não nos amamos verdadeiramente e, por conseguinte, não sabemos, para começar, o que é o amor. No fundo dessa injunção há a certeza de que não somos separados de nosso vizinho. Por conseguinte, amar a nós mesmos implica amar o vizinho e vice-versa. De modo que a injunção é, simplesmente, aprenda a amar. Amar não é uma coisa, mas um ato do ser. O amor como meditação praticada com tanta persistência quanto possível é diferente de amor como conjunto de comportamentos prescritos ou como reação de prazer. O amor como meditação nos permite amaciar um pouco as fronteiras do nosso ego, permite que a consciência do nosso vizinho penetre em nossa percepção vez por outra. Com paciência e perseverança, o amor, de fato, acontece dentro de nós. E esse amor, não imposto de fora ou como formas derivadas de amor comportamental, é o que transforma nosso comportamento e toca nosso vizinho. Temos aqui, portanto, a resposta à pergunta que inevitavelmente surge quando estudamos a filosofia ética de Kant. Se cumprir o nosso dever é um imperativo categórico universal, porque alguns entre nós são atormentados por ele e não outros. A resposta é, em primeiro lugar, como reconheceu o próprio Kant, que a ética e as leis da moral interna são insinuações de nosso self interno para conhecermos nosso self completo. Em segundo, e mais importante, a injunção para cumprir o nosso dever toca apenas àqueles de nós
que estão comprometidos com o desejo de explorar nosso self pleno, de despertar para o nível Buddhi, que se situa além do ego. Se estamos presos no atoleiro da identidade com o ego, perdemos gradualmente a capacidade de ouvir esses comandos internos. É interessante que as religiões tocam a corda certa com a ideia de prémio e castigo. O prémio pelo ato moral é, na verdade, o céu, mas não na pós-vida. O céu está nesta vida. Não é um lugar, mas uma experiência de viver na não-localidade quântica. Analogamente, evitar o imperativo ético implica perpetuar a existência do nível do ego e condenar-nos a um inferno em vida. O que é o pecado? É importante fazer essa pergunta porque a religião organizada concentra muitas vezes sua energia e influência em ideias de pecado, do bem contra o mal, da recompensa e punição. A maioria delas oferece alguma versão do inferno como castigo, após a morte, dos pecados cometidos. A maioria fornece também o perdão, ou absolvição do pecado, antes da morte, para permitir ao pecador escapar do inferno. Em uma visão quântica da ética, o único pecado é o fossilizar o self ou os outros em funcionamento clássico, bloquear o acesso, nosso e dos outros, à modalidade quântica e à manifestação da liberdade e da criatividade. Esta tese é inteiramente compatível com a ideia cristã do pecado original como a separação de Deus. Isso porque, tolerando essa êxtase, terminamos no inferno. O inferno na terra da servidão ao ego, conforme sugerido na história seguinte. Um homem bom morreu e, como era esperado, acordou em um local celestial. Como estava com fome, pediu comida a um atendente. Tudo o que você tem de fazer para obtê-la é desejá-la, foi informado. Maravilhoso, mas, depois de ter saboreado o banquete gourmet que desejara, ele se sentiu solitário. Eu quero um pouco de companhia feminina, disse ele ao atendente. E mais uma vez foi informado de que precisava apenas desejar o que queria. De modo que ele desejou e, mais uma vez, ficou contente durante algum tempo com a sua bela companheira. Mas, em seguida, começou a sentir-se entediado e, mais uma vez, procurou o atendente. Isto não é o que eu esperava, queixou-se. Pensei que a gente ficava entediado e insatisfeito apenas no inferno. O atendente fitou e perguntou: onde é que você pensa que está? Nosso ego, self, procura, com uma frequência grande demais, encontrar um equilíbrio, fazendo o rateio de conceitos polarizados, tais como o bem e o mal. Esta tendência da modalidade clássica de introduzir dualidades causa um bocado de problemas porque leva, intencionalmente ou não, a julgamentos segundo padrões absolutos. Esses julgamentos quase sempre limitam o potencial do indivíduo. Certamente limitam o potencial do julgador e, com frequência, também o do julgado. Não constitui prerrogativa moral nossa impor código de ética, ou qualquer código, a outra pessoa, porque agir assim interfere na liberdade dela. Isto não quer dizer que não possamos refriar a uma pessoa que, aberta e inegavelmente, está ameaçando a liberdade de outras. O utilitarismo social tem seu lugar na ética idealista, da mesma maneira que o realismo científico tem seu lugar no idealismo monista. Imaginem quantos conflitos desapareceriam do mundo se ninguém jamais impusesse a outro uma ideologia. O bem transformador que buscamos é o da modalidade quântica, o bem que transcende as polaridades do bem e do mal. É o bem da consciência de Atman.
Pregar o que não se pratica pode ser perigoso. Quase todos nós podemos conjurar imagens horrendas de retidão moral, pois a história registra crueldade indizível praticada em nome da moralidade. Gandhi compreendeu a regra cardeal da ética. A ética tem de ser uma prática espiritual com raízes interiores puras. Certo dia, uma mulher trouxe a filha pequena à presença de Gandhi com um pedido simples: diga à minha filha para não comer bombons. Isso é ruim para os dentinhos dela. Ela o respeita e o obedecerá. Gandhi, porém, recusou-se a atender ao pedido. Volte dentro de 3 semanas, respondeu. Verei o que poderei fazer. Quando a mulher voltou, 3 semanas depois, acompanhada da filha, Gandhi pôs a menininha em seus joelhos e, suavemente, instruiu-a. Não coma bombons. Eles são ruins para os seus dentes. A menina, timidamente, inclinou a cabeça. Em seguida, ela e a sua mãe se despediram e voltaram para casa. Quando elas se afastaram, alguns dos auxiliares de Gandhi, confusos, perguntaram-lhe: Bapu, o senhor sabia que aquela mulher e a filha tiveram de andar durante horas para vir vê-lo e os fez andar toda essa distância 2 vezes em 3 semanas? Por que não deu aquele conselho simples à menininha quando elas vieram aqui pela primeira vez? Gandhi riu. Há 3 semanas eu não sabia se eu mesmo podia deixar de comer bombons. Como poderia eu defender um valor se eu mesmo não o praticasse? Se a ética fosse um sistema fixo e racional de comportamento, de que maneira poderia ser detalhado o suficiente para abranger todas as situações e premissas em um mundo mutável? Em vez disso, opções éticas ou morais podem ser expressadas melhor de uma maneira ambígua. A ambiguidade gera criatividade e esta é frequentemente essencial para encontrar soluções ótimas para dilemas. Vamos repensar, por exemplo, o cenário do acidente com o bote, contado anteriormente. O problema na aplicação da regra áurea nessa triste situação é que, se estivesse morrendo afogado, você desejaria naturalmente que a amiga o salvasse. Mas, se soubesse que a tentativa apenas custaria a vida dela, além da sua, você queria que ela se salvasse. A incerteza da situação cria uma ambiguidade, uma dúvida inescapável sobre o que é ético, o que só uma resposta criativa poderia resolver. O físico russo Yuri Orlov, cuja recente teoria da dúvida foi desenvolvida em uma cela de prisão, vê no surgimento da dúvida sadia a característica do dilema. O input informativo cria duas situações concorrentes na mente daquele que duvida, que não pode evitá-la. A solução, segundo Orlov, não consiste em jogar cara ou coroa, mas em criatividade. É essencial que exista um conflito, por um lado. É impossível solucionar o dilema. Por outro, é necessário solucioná-lo. E devemos confiar em nossa voz interior, não em um gerador de números aleatórios. Segundo Orlov, a dúvida ocorre porque não há uma solução lógica. A lógica fornece apenas uma oscilação paradoxal entre as opções. O mesmo acontece com um dilema moral. Quando a lógica é insuficiente para fornecer uma solução ética, ela só pode ser aplicada por um salto quântico criativo. Mesmo quando a lógica pode ser estirada para gerar uma solução medíocre, a abordagem criativa frequentemente fornece uma solução mais rica que realmente revoluciona o contexto do problema. A ética, em sua essência, parece envolver a criatividade interior, um encontro transformador com o nosso self quântico. Esta é a mensagem implícita no perdão, de virar a outra fase, pregado por Jesus, que é tão difícil para nós aceitar em nossa modalidade clássica.
E é esse acesso ao self quântico no nível de Budi que idealizamos, mas achamos tão difícil de adotar como uma resposta a afrontas pessoais, a fim de maximizar o acesso ao self quântico, à criatividade e ao livre-arbítrio. Temos de estar comprometidos com uma transformação radical da psique. Será a fantasia esperar outra coisa? O erro cometido pela maioria dos profetas foi a falta de ênfase na motivação transformadora como fundamental. Prescrições aplicadas externamente são apenas terapia tipo band-aid. Não de modo geral, não somos capazes de manifestar um ideal sem nos metermos em conflitos aparentemente insuperáveis, com ideias convencionais de fair play, recompensa e castigo, além de outras unanimidades sociais que dão respaldo à busca da felicidade e à chamada boa vida. Na modalidade quântica, evitamos respostas pré-concebidas. A criatividade é a meta. Temos de permanecer abertos a possibilidades mais expansivas, sem tomar automaticamente como um ato de condicionamento clássico, o atalho de uma forma ética pré-fornecida. Dar a pessoas meios de descobrir, por exemplo, soluções milagrosas em situações como a de amigos que se afogam no lago é a meta. Essa intervenção criativa ocorre certamente quando uma mulher de meia-idade levanta um caminhão de cima de um filho ou do marido ferido. É nessa ética que vivenciamos talvez nosso maior potencial de liberdade. Podemos, portanto, definir o princípio ético idealista fundamental como a preservação e facilitação do acesso, nosso e do outro, à modalidade quântica. No nível de Buda e do Ser, que inclui liberdade e criatividade, analisemos agora a abordagem gradual, os diferentes estágios da vida espiritual, estabelecida na literatura idealista, do ponto de vista de uma jornada ética para manifestação da moralidade em nossa vida. Isso porque a jornada da criatividade interior não está terminada até que o produto, a transformação do nosso self, é concluída e comunicada para que os outros a vejam. 3 estágios da prática ética idealista. Uma das melhores posições de literatura idealista é encontrada no Bhagavad Gita, que seguiremos neste sumário. De acordo com esse pensamento, a jornada ética humana é apresentada em termos de 3 sendas espirituais: a yoga da ação, Karma Yoga, a yoga do amor, Bhakti Yoga, e a yoga da sabedoria, Jnana Yoga. Em todos os estágios do desenvolvimento ético humano, além do utilitarismo do ego, uma dessas yoga predomina, embora todas as 3 sejam praticadas simultaneamente. Cada uma delas contém uma prática da ação ética. No primeiro estágio, a yoga da ação, praticamos como agir sem apego ao fruto da ação. A cobiça do fruto da ação pelo ego é que interfere e nos impede de perceber claramente a natureza do nosso condicionamento. Essa incapacidade de perceber o condicionamento impede-nos de reconhecer nossos deveres e nos mantém alheios aos atos éticos. Este é o estado de preparação. Começamos a identificar nossos atos condicionados, o que nos possibilita optar por agir moralmente. Este estágio culmina, às vezes, com a compreensão de nossa unidade fundamental com o mundo, a experiência do haha da criatividade interior. No estágio seguinte, a yoga do amor, agimos a serviço dos demais, como instrumentos de Deus, para usar a metáfora religiosa. Este é o estágio altruísta, o estágio central da ação ética e moral. Descobrimos nele o outro, a validade mais independente do que contingente de outras manifestações individuais. Ouvimos o chamado do dever e atendemos. Servimos de maneiras diretas e imediatas para o bem de todos, e não apenas para o abstrato maior bem possível para o maior número.
Não transigimos como deveres morais fundamentais, logo que compreendemos o que eles são. O serviço que prestamos abre-nos o coração para amar os outros. Quanto mais amamos, mais somos capazes de agir eticamente connosco mesmo e com os demais. No terceiro estágio, a yoga da sabedoria, agimos por meio de um alinhamento perfeito de nossa vontade e a vontade da modalidade quântica do Self. Neste alinhamento, renunciamos à vontade do nível do ego em troca da opção permanente pela consciência unitiva. Esta orientação é semelhante à doutrina ética cristã. Seja feita a tua vontade. Contudo, essa maneira de colocar o assunto pode levar a uma interpretação profundamente errônea se tua é interpretado como sendo separado da minha. Essa separação sugere renunciar ao nosso livre-arbítrio em favor de algum instrumento externo, mas a tua não é separado da minha quando chegamos a esse estágio de maturidade. Dessa maneira, ao renunciar ao ego em troca da modalidade quântica, tornamos-nos realmente livres e criativos. Rigorosamente falando, a ética e moralidade não são mais necessários como guias porque não há mais qualquer conflito. Todos eles, ética, moralidade, conflitos, dissolvem-se na vontade da consciência unitiva. Em seguida, há apenas a ação apropriada. Finalmente, consideremos uma questão que incomoda muitos filósofos éticos. O que acontece se a vida moral colide com a chamada boa vida? Esta dúvida, claro, depende da maneira como definimos a boa vida. À medida que nos transformamos do nível do ego para o nível do Buda e do ser, a definição de boa vida como busca de felicidade muda gradualmente para uma vida de alegria. A busca contínua de prazeres transitórios cede a um viver estável, fácil, sem esforço na totalidade, embora a vida moral seja uma vida de serviço, pois podem os dois entrar em conflito. O idealista praticamente descobre como descobriu o poeta Rabindranath Tagore. Dormi e sonhei que a vida era alegria. Acordei e vi que a vida era serviço. Agi e, olhem só, serviço era alegria. Capítulo 19. A alegria espiritual. Os leitores conheceram, neste livro, o esquema idealista básico da autoexploração além do ego. Será isso religião ou ciência? E qual o papel em tudo isso da filosofia? Religião deriva da palavra raiz religiare, o que significa religar. A culminação do processo de desenvolvimento do adulto é, na verdade, uma reconexão com o que somos originariamente, com os processos primários de nosso cérebro-mente, com o self não individual. Nesse sentido, o programa idealista é realmente uma religião. Não obstante, em todas as grandes religiões existem tendências dualistas. Na maioria delas, ocorre o endeusamento de um dado mestre ou uma promulgação de um dado sistema de ensinamentos ou crenças. No cômputo final, estes têm de ser transcendidos. Dessa maneira, no estágio final do desenvolvimento, o esquema idealista deve transcender todas as religiões, credos, sistema de crenças e mestres. Mas será também ciência esse esquema? Acredito que a maior parte, se não todos os estágios do desenvolvimento adulto, pode ser submetida a testes objetivos, no sentido de objetividade fraca, e, de start, qualificar-se como ciência. No tocante à psicologia da libertação, nada temos, disse o psicólogo Gordon Allport há não muito tempo. Bem, aqui, finalmente, temos uma psicologia da libertação. Quando estudamos o fenómeno da busca espiritual do homem com o mais novo prolongamento da psicologia,
talvez o rapprochement central entre ciência e religião seja alcançado. Nessa psicologia, ciência e religião terão funções complementares. A ciência se preocupará com novos estudos objetivos, tanto teóricos quanto práticos, relacionados com o fenómeno. A religião se encarregará da disseminação do conhecimento científico assim obtido, mas de uma maneira subjetiva, porque o ensino objetivo de tal conhecimento é, na maior parte, irrelevante. Coroando ambos e agindo como um guia, teremos a filosofia, a metafísica idealista, que continuará a ser enriquecida com novos insights. A metafísica idealista, inverificável no sentido científico, pode ser resumida em uma única linha. A consciência é o fundamento de todo ser e nossa autoconsciência é essa consciência. A simplicidade da definição é também sua riqueza. Lembre-se da vasta literatura filosófica, com a qual o homem tentou expor e explicar essa metafísica em várias épocas e culturas. Este livro é uma contribuição mais recente para o empreendimento idealista em andamento. Uma contribuição apropriada para a nossa cultura predominantemente científica. Nas tradições espirituais, subiram à superfície duas propostas importantes quanto ao estilo espiritual de vida. A dominante tem por fundamento a negação do mundo. O mundo fenomenal é dukkha, inquietação, sofrimento, disse o Buda. No cristianismo paulino, toda a vida do cristão é uma expiação do pecado original. Em grande parte da filosofia vedanta hinduísta, o mundo fenomenal é visto como uma ilusão. Cultores dessa tradição enfatizam a iluminação, a renúncia, o nirvana, a salvação, como vários estágios e formas de fuga do mundo ilusório do sofrimento. Voltamos-nos para o espírito porque o mundo material nada tem a nos oferecer e proclamamos que a elevação espiritual é a mais alta das virtudes. Desse ponto de vista, a ciência, que é a exploração do mundo, parece oposta e contrária às tradições espirituais. Dicotomia aparente esta que gerou antagonismo entre ciência e espiritualidade. No contexto das disciplinas espirituais, no entanto, sempre houve, embora já mais dominantes, vozes insistentes que afirmavam a importância do mundo. Assim, no Japão, paralelo de Rinzai Zen, com sua ênfase na iluminação, desenvolveu-se o Soto Zen, que destaca o despertar da compaixão, de modo a que possamos servir ao mundo. Na Índia, entre todos os Upanishads que negam o mundo, um deles, Isha Upanishad, sobressai com a pregação de desfrutar a imortalidade na própria vida. Na China, os taoístas proclamaram uma filosofia de paz e vida jubilosa no mundo. Os Bauls, da Índia, igualmente, cantaram glória da alegria espiritual. Devido ao seu caráter, que ratifica a importância do mundo, a alegria espiritual abre-se para a investigação da natureza manifesta que constitui a atividade principal da ciência convencional. Por tudo isso, não deve surpreender que, em última análise, tenhamos desenvolvido uma ciência idealista, verdadeiramente integrada na filosofia espiritual da alegria. Esta ciência idealista desafia as religiões do mundo a mudar de ênfase, a reconhecer tanto a alegria quanto o sofrimento fundamentais, tanto o mundo quanto o espírito. O atingimento dessa meta será o rapprochement final entre ciência e religião. Além da ciência, da religião e da filosofia, nós existimos e nosso livre-arbítrio existe. Em um dos últimos versos do Bhagavad Gita, Krishna diz a Arjuna que toma uma decisão baseada em seu próprio livre-arbítrio. Se deve ou não viver à maneira idealista. Esta é uma decisão que você, leitor, e eu, todos nós, temos de tomar usando o nosso livre-arbítrio. Em um após outro inquérito da opinião pública,
descobriu-se que uma percentagem espantosamente grande de americanos têm experiências místicas. Se apenas eles transformassem essas experiências na base para despertar o nível de Buda do ser, e quando um número expressivo de nós tornasse assim reencantado, estando e vivendo no Budi, uma mudança no movimento da consciência poderá muito bem acontecer em todo o mundo. Acredito que esse movimento maciço de consciência poderá ser denominado renascimento. Esses períodos de transições ocorrem em muitas culturas e civilizações. O próximo desses renascimentos, que talvez esteja ocorrendo, será muito especial, uma vez que, graças à moderna tecnologia da comunicação, a humanidade está agora interligada. O próximo renascimento terá repercussões planetárias e será um renascimento global da paz. O Bhagavad Gita descreve esses casos de renascimento como a vinda de um avatar ou o mestre do mundo. No passado, esses avatares foram ocasionalmente pessoas isoladas, únicas. Em outras ocasiões, houve grupos de indivíduos. O mundo, porém, é muito mais vasto agora e precisa que um número sem precedentes de indivíduos se tornem avatares para liderar o próximo renascimento. Imagine sua jornada e a minha para um tempo em que haverá um imenso surgimento da fragmentação para a unidade na diversidade. Esta será realmente uma jornada de herói. A jornada do herói. Em numerosas culturas, o mito inclui um tema que o mitólogo Joseph Campbell descreve como a jornada do herói. O herói sofre uma separação de seu mundo. Parte sozinho para enfrentar forças misteriosas e, finalmente, volta coberto de glória, trazendo consigo para uma reunião esplendorosa o conhecimento que obteve. Os gregos manifestaram sua apreciação pelos benefícios do fogo no mito de Prometeu. Ele subiu ao céu, roubou dos deuses o segredo do fogo e doou-o à humanidade. Na Índia, Gautama, o Buda, renunciou aos confortos de seu mundo principesco para empreender a jornada do herói que culminou em seu nirvana. E dele voltou para pregar as verdades da senda óctupla. Moisés, o herói de Israel, procurou seu Deus no Monte Sinai. Recebeu os 10 mandamentos e voltou com eles para unificar o seu povo. Em todos os casos, a reunião trouxe à luz um ensinamento de integração, uma nova maneira de manifestar o espírito na experiência da vida comum. Eu vejo o mito da jornada do herói sendo reencenado na busca que a ciência empreende para descobrir a natureza da realidade. O heroísmo individual dos velhos dias, no entanto, se deu lugar ao heroísmo coletivo. Muitos cientistas desconhecidos do público palmilharam o caminho heroico através de todos os 3 estágios do mito. A separação cartesiana da mente e matéria foi historicamente inevitável, para que a ciência pudesse seguir um curso livre sem os grilhões da teologia. Era necessário estudar a matéria inconsciente sem preconceitos teológicos, a fim de obter compreensão da mecânica e das interações que modelavam toda a matéria, incluindo vivos e conscientes. Foram necessários quase 400 anos para chegar ao domínio relativo que hoje desfrutamos sobre essas forças físicas. Foram muitos os marcos miliários nessa jornada de separação e grande o número de heróis. Descartes desfraldou a vela e, sem demora, Galileu, Kepler e Newton tornaram-se os timoneiros do barco do herói. Darwin e Freud completaram a separação, estando as leis da mecânica área nos vivos e conscientes. Separação esta que foi mantida por centenas de cientistas marinheiros. No século XX, o vento soprou em uma nova direção. O barco dos heróis. Planck descobriu o quantum. Heisenberg e Schrödinger descobriram a mecânica quântica e, juntas, essas descobertas alteraram para sempre o velho curso materialista separatista. Como disse Bertrand Russell no século XX, a matéria da ciência parece menos material e a mente menos mental.
O abismo de 400 anos entre as duas estava pronto para receber a ponte. Iniciava-se o retorno do herói. Prometeu trouxe de volta o fogo. Buda trouxe de volta a senda óctupla. Ambos os retornos tiveram como resultados uma revolução na dinâmica da sociedade, uma mudança completa de paradigma. Hoje, na mecânica quântica e em sua interpretação e assimilação na ciência idealista, vemos a capacidade de mudar paradigmas do fogo de Prometeu e das nobres verdades do Buda. A mitologia é a história do jogo da consciência. Se nos recusamos a investigar a consciência, se deixamos de rejeitar a ideia da consciência como um epifenómeno, então o mito nos deixa para trás. O clímax, a volta do herói, o mais versátil de todos os mitos, está agora no palco, mas poucos entre nós podem vê-lo claramente. Essa cegueira levou a escritora Marilyn Ferguson a chamar a mudança de paradigma em andamento de a conspiração aquariana. Mas ela é, na verdade, a conspiração mais aberta, mais pública que a história jamais conheceu. O legado dos velhos separatistas, o dualismo mente-corpo e matéria-consciência, não desaparecerá com a proposta de um monismo baseado no realismo materialista, como tendem a fazer numerosos cientistas da mente. Ou, como enfatizou o neurocirurgião canadense Wilder Penfield, declarar que essas duas coisas, mente e corpo, são uma única, não as torna assim. Realmente não torna. Novos cismas simplesmente substituem os antigos, quando uma visão monista é sofregamente adotada. Uma visão que é inconsciente e que não leva em conta as preocupações legítimas dos idealistas, isto é, como incluir corpo, mente e consciência, todos os três elementos em nosso modelo da realidade. O paradigma aqui descrito abrange ideias realmente integradas, que levam em conta as preocupações dos campos idealista e materialista. Essas ideias estão sendo consideradas não só nas teorias da física quântica, mas também no trabalho experimental do laboratório na psicologia cognitiva e na neurofisiologia. Mas resta muito a fazer. Mesmo que a nova visão proporcione uma interpretação coerente da mecânica quântica e solucione os paradoxos mente-corpo, grande número de perguntas aguarda ainda resposta. Ainda antes que surja um quadro harmonioso. Se a consciência é o estofo do mundo, como elaborar novos experimentos de laboratório que confirmem essa ideia? Esta é apenas uma das perguntas que permanecem sem resposta. As ideias aqui ventiladas de uma nova ciência idealista baseada na consciência, ideias que nasceram dos esforços para integrar a ciência na filosofia do idealismo, merecem uma avaliação séria e pessoal do leitor. Se essa avaliação vale a estudar a consciência, a iniciar a sua jornada de herói de transformação, meu trabalho terá sido justificado. Durante centenas de anos curvámos-nos perante a objetividade da ciência, embora acalentando em nossa vida a subjetividade e a religião. Permitimos que a nossa vida se tornasse um conjunto de dicotomias. Poderemos agora convidar a ciência a ajudar a integrar nossos estilos de vida e revolucionar nossas religiões? Poderemos insistir em nossas experiências subjetivas e filosofia espiritual tenham permissão para ampliar nossa ciência? Algum dia, disse o filósofo jesuíta Teilhard de Chardin, depois de termos dominado os ventos, as ondas, as marés, a gravidade, dominaremos as energias do amor. Nessa ocasião, pela segunda vez na história do mundo, o homem descobrirá o fogo. Dominamos os ventos, as ondas, as marés e a gravidade? Bem, quase. Poderemos começar a dominar as energias do amor? Poderemos realizar o nosso pleno potencial, o acesso integrado aos nossos selfs quânticos e clássico? Poderemos deixar que nossas vidas se tornem expressões da surpresa eterna do ser infinito? Poderemos. Sim.
Caros seguidores de alta frequência, e foi assim que terminamos este fantástico, maravilhoso livro da Amit Goswami. Realmente, eu vou ter que reler este livro, ouvir outra vez o livro, porque tem informação muito importante, como vocês viram, a vários níveis, não só de ciência, mas de filosofia, de psicologia. E, hum, e eu vou ter que reler novamente para assimilar este conteúdo de veras importante. Eu estou com. Como é que é dizer? Com. Assim, uma faísca dentro de mim. Quero entender muito mecânica quântica porque a mecânica quântica, quando analisada com honestidade, sem, sem segundas intuições e sem segundas intenções, ela vai nos revelar a realidade última. Ou seja, vai nos revelar a natureza do cosmos, do universo. O que Einstein disse, eu quero é entender a mente de Deus, o resto são pormenores. E a mecânica quântica acho que é. E não só, é óbvio. Vai-nos revelar essa mente de Deus, ou esta energia inteligente que rege o universo. O que é maravilhoso. É como se completássemos um puzzle. Embora eu entendo perfeitamente, o nosso ego quer muito saber e lá está, nós temos que dar aquele salto quântico da nossa mente-cérebro e do clássico quântico e temos que dar um salto além do nosso ego e dessa dualidade para acessar o mundo quântico, a nossa consciência que é não local, não é? Como está como foi provado em experimentos, porque se fosse local, já reparamos que a matéria nesta dimensão, ela não pode ser maior que a velocidade da luz. E já se viu aqui que no entrelaçamento quântico há reações instantâneas, ou seja, superiores à velocidade da luz. Então quer dizer que a consciência está na não localidade. O que os físicos chamam não local, que talvez seja frequências mais elevadas ou realidades paralelas ou o que quer que seja. Como muitos físicos dizem, como já vimos na experiência da dupla fenda, a dualidade partícula-onda, se a realidade é essa onda, é a realidade última, é incrível. É incrível perceber isto. Se a realidade última é uma onda, essa energia que é que é sábia e que é amorosa, porque se ela vibra numa frequência muito elevada e nós temos estudos de, do Dr. Hawkins da escala da consciência onde
emoções e sentimentos podem ser medidos. Se eu não estou em erro, um dos sentimentos mais densos acho que é a vergonha. É a vergonha, a seguir seria a culpa, com frequência em hertz muito baixo. Em contraste, no oposto dessa escala, a frequência mais alta, se eu não estou em, se eu não estou em erro, é a iluminação, a alegria, o amor, que são frequências em hertz muito mais elevadas. E então, se essas frequências que aqui nos mostram que podemos medir, não é? Já nos dão uma perspectiva do que é o que será a frequência do vácuo quântico, que é uma coisa alucinante, não é? Que vibra. Isso só nos mostra que esta energia, pela lógica, se a escala de Hawkins, se a frequência maior que temos é amor e iluminação e alegria, e o vácuo quântico está muito, mas muito acima dessas frequências. Imaginem o que ele será. Será tudo de bom. Certo? Porque o vácuo quântico vibra numa frequência elevadíssima. O átomo já vibra. Eu não quero dizer asneiras, mas já tive a percepção que ele vibra trilhões de vezes por segundo. E já é matéria. Imagina agora o vácuo quântico. Prontos, é assim uma coisa estonteante. Isso leva-nos a crer que quanto mais próximos estivermos dessa frequência, mais alegre, mais felizes, mais tudo, mais prósperos, mais abundantes, mais poderosos. Sim, porque o conhecimento é poder, mas poder é poder de autodomínio, de cocriação, não dominar os outros. Isso está a uma baixa frequência, dominar os outros. É assim, eu estou maravilhado e eu acho que acendi uma chama dentro de mim com esta área de estudo. Espero que aconteçam mesmo com vocês porque é maravilhoso. E mesmo assim tenho muitas dúvidas, mas lá está, é a jornada do herói em busca da sabedoria. E nós não estamos sozinhos. Temos o buscai e achareis, foi o que disseram, não é? Bata à porta e ela se abrirá. Busca e encontrarás. É uma jornada. Quanto tempo? Não sei. O prazer também é. Às vezes não é na meta. É percorrer a meta. É maravilhoso. Se gostaram, inscrevam-se no canal, deem um like, fiquem em alta frequência.